Bom dia, professor Vitor. Bom dia, Carmen, tudo bem? Me Tudo escuta bem? ótimo. Tudo ótimo, estou escutando. Vocês podem sinalizar se o áudio está ok, se nós estamos. Se vocês estão ouvindo direito, professor Vitor, deu uma travadinha, mas acho que voltou Agora agora. sim, agora sim. Acho que é só para dar um pouco de emoção. Seja muito bem-vindo, professor. Nós da EFECT estamos extremamente felizes com a sua presença, com a sua disponibilidade de estar aqui hoje conversando conosco sobre um tema que não há pessoa melhor para tratar sobre pregão eletrônico na nova lei do que você, professor Vitor. Eu gostaria de já apresentá-lo, né, para os nossos participantes aqui hoje. É muito difícil não te conhecer, né? Você é o ícone das contratações públicas, então é difícil que alguém Bondade não sua. difícil que alguém não o conheça, mas de qualquer maneira, o professor Vitor Amorim, ele é doutorando em Constituição, Direito e Estado, mestre em Direito Constitucional, professor de diversos cursos de pós-graduação, analista legislativo do Senado Federal, membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, responsável, inclusive, pela gestão do Portal Nacional de Contratações Públicas. É autor do livro Licitações e Contratos Administrativos, Teoria e Jurisprudência, da editora do Senado Federal. É professor, palestrante em diversos eventos voltados para licitações e contratos no Brasil inteiro. É uma honra para nós da EFECT, professor Vitor, a sua presença aqui hoje. A honra é minha, cara. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de tratar de um tema que eu acho que é tão Professor. palpitante, né? E que espero colaborar de certa forma aí para a compreensão, né, do que virá, né, nesses próximos momentos aí sobre o pregão, principalmente o pregão eletrônico. Maravilha, professor Vitor. E hoje vamos então aproveitar o tempo, né, e a sua presença também. Vamos já começar a falar sobre esse tema palpitante, né, como você mencionou, que é o pregão eletrônico diante da nova lei. Nós sabemos, né, professor, que a nova lei de licitações, né, já está vigente desde o ano passado, desde 1º de abril, né? Houve até uma brincadeira, é o dia da mentira, mas é verdade, né? Então, temos a nova lei de licitações vigente. E a nova lei de licitações, ela trouxe, portanto, uma mudança relativa às modalidades de licitações, né? Nós temos hoje, então, a concorrência, o leilão, o diálogo competitivo, o concurso. E, diferentemente da previsão da Lei 8666, né, que não previa o pregão no rol de modalidades, nós temos, então, agora, na nova lei, o pregão no rol de modalidades expressamente no rol lá, esqueci o artigo agora, acho que é o 28, se eu não me engano, mas consta no rol de forma expressa. E aí nós gostaríamos já de entender, professor, se o senhor entende que existe uma tendência de valorização dessa modalidade, uma maior utilização do pregão, notadamente no formato eletrônico, e também a manutenção do pregoeiro, né, da figura do pregoeiro. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da previsão expressa do pregão e a sua tendência de utilização nos dias atuais aí das compras públicas. Por gentileza. Excelente, Carmen. Acho que a sua introdução ela é muito oportuna. E eu começaria falando a partir de uma perspectiva particular que eu tenho em relação à Lei 14.183, né? Como você falou, 1º de abril é que a vontade mesmo era ser 1º de abril, que ela foi sancionada, promulgada e publicada, né, numa edição extra do Diário Oficial da União. Ou seja, poderia ter sido sancionada em um dia, publicada em outro, como geralmente acontece, mas enfim, a vontade era sair mesmo dia 1º de abril. Mas brincadeiras à parte, né? A avaliação que eu particularmente faço da nova lei, e eu acho que esse é um ponto de partida importante, é que não é uma lei, né, que ela vem representar uma ruptura ou uma revolução no modelo de contratação pública no Brasil. Eu acho que isso, para mim, isso é muito claro, né, quando a gente analisa, né, toda a estrutura, né, a compreensão do próprio processo de contratação, estruturado em 3 macrofases, né, a preparatória, a licitação ou seleção do fornecedor e a fase de execução contratual, e a própria compreensão do fenômeno mesmo da licitação em si, né? Então, nós temos aí, na verdade, uma grande lei de continuidade, né? É uma lei que
isso estava muito claro no seu propósito desde o início do processo legislativo, lá em 2013, no Senado Federal, de que se buscava uma consolidação, né? Até muito se falava, o próprio professor Jacobi também já vinha defendendo isso há bastante tempo, né? No sentido de você ter um código de licitações, né? Então, tendo em vista essa variedade de normas existentes, isso para ficar só no plano federal, né? Isso sem contar que, como existe uma competência concorrente normativa por parte de estados e municípios, isso tende a aumentar exponencialmente em relação à quantidade de atos normativos, fora, né, o próprio poder regulamentar. E aí, né, o céu é o limite, né, vamos assim dizer, em relação à quantidade de normas. Então, se buscou, de certa forma, uma consolidação. Então, é algo que eu gosto de falar também, ou seja, a Lei 14.133, ela representa, né, o estado da arte das licitações do Brasil nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, nesse contexto, né, final da década de 2020 e tal, final da década de 2010, então representa todo esse contexto, né? Então, incorporando, consolidando algumas normas, as principais normas federais, consolidando entendimentos do próprio Tribunal de Contas da União. Então, a gente tem várias passagens na nova lei que, inclusive, elas são até reprodução de trechos, né, de acordos do TCU, então é uma coisa muito sintomática, né, esse propósito de uniformização, e também a incorporação, né, até pelo contexto que a gente vive, de instrumentos de tecnologia da informação, o que não poderia ser diferente, né? Muito me surpreenderia se a nova lei não incorporasse, né, essa atualidade em matéria de tecnologia da informação. Então, sistemas eletrônicos, cruzamento de dados, a própria compreensão técnica do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, isso só é possível em razão do contexto que a gente vive, né? Não teria como a gente imaginar, né, essa lógica eletronificada, vamos assim dizer, na Lei 8.666, né, que começa o seu processo legislativo em 91. Então, é algo natural, né? A legislação ela é fruto do seu tempo. E aí, em razão disso, né, por ser uma lei de continuidade, por ser uma lei que busca uma consolidação, ela, de uma maneira muito clara, Carmen, ela consagra o pregão como um modelo de referência na estruturação das licitações. E isso fica muito claro, né? Primeiro, quando a gente observa que no próprio conceito de pregão da Lei 14.183, quando a gente vai lá no artigo 6º, né, aquele rol de conceitos, é interessante. Vai na mesma linha da 10.520, no sentido do cabimento pela natureza do objeto, né? Então, cabe o pregão para bens e serviços comuns, né? Então, a própria tentativa de estabelecimento de parâmetros do que seriam bens e serviços comuns, né? Especificações padronizáveis, de acordo com o domínio do mercado, isso também é absorvido da Lei 10.520, mas tem um detalhe: no conceito de pregão da 14.133, você tem ali modalidade obrigatória para bens e serviços comuns. Então, por mais que ao longo desses últimos 22 anos nós já tenhamos uma construção jurisprudencial, doutrinária, no sentido de sempre ser preferível a utilização da modalidade pregão, se comparado com o que nós tínhamos, por exemplo, para a administração direta, né, as modalidades da Lei 8.666. Então, assim, a Lei 10.520 não falava que era obrigatório, mas, de certa forma, a compreensão que se tinha, principalmente dos tribunais de contas, era que, olha, a gente precisa utilizar pregão quando for bem serviço comum. E os decretos federais também vão nesse sentido, e acaba que outros normativos estaduais e municipais vão nessa linha também. Mas a lei, ela diz de maneira muito clara: modalidade obrigatória. E mais, ela, ao estabelecer que o pregão é modalidade obrigatória, ela também de certa forma, não inovando, mas, de certa forma, nesse propósito de unificação e de consolidação de alguns entendimentos, a lei diz expressamente do cabimento do pregão para serviços comuns de engenharia e exclui isso em ato normativo primário, que até então que nós tínhamos era uma exclusão por opção do Poder Executivo Federal em decreto federal, que exclui do âmbito do pregão a obra. Então,
eu não posso obra para pregão, ou seja, nenhuma novidade na prática até aqui, mas isso está expresso na Lei 14.133, e eu tenho também a possibilidade expressa do cabimento de pregão para serviço comum de engenharia. E aí, veja, que os conceitos também de obra, serviço comum ou especial de engenharia, eles são, de certa forma, alterados com a Lei 14.133. Nós temos novos conceitos se comparados, por exemplo, de obra se comparado lá com o inciso 1 do artigo 6º da Lei 8.666, né, que ela pensa muito mais em atividades exemplificativas, então construir, reformar e tal, e a nova lei ela vai no sentido mesmo de, olha, verificar se houve uma alteração substancial do objeto, uma inovação no espaço físico. Então, é algo que fica realmente uma compreensão mais técnica de uma área que tem esse conhecimento teórico profissional relativo à área de obras e engenharia e também arquitetura. Enfim, então nós temos esse panorama, ou seja, pregão para bens e serviços comuns, modalidade obrigatória. E como, na prática, isso, União, estados e municípios, em mais de 95% dos casos, o que se licita são bens e serviços comuns, tem uma tendência muito clara de continuar esse mesmo panorama. Ou seja, a maioria esmagadora, vamos assim dizer, das modalidades utilizadas nas estações no Brasil continuará a ser o pregão. Então, a gente não vai ter muita mudança em relação a isso. Agora, você toca num ponto, Carmen, que é elementar. Onde que a gente percebe que esse modelo exitoso do pregão, né, há mais de 22 anos, ele é consagrado na Lei 14.133? Na minha visão, numa leitura conjunta ali do artigo 28, 29 e do artigo 17. Por quê? Porque você estabelece que o rito procedimental comum ou ordinário das modalidades pregão e concorrência são aqueles aquele estabelecido no artigo 17. E ali, né, imagino que a gente ainda vai trabalhar mais sobre isso, mas para poder ali atender a sua provocação por hora, a gente observa essa estrutura do artigo 17, que eu chamo de esqueleto do procedimento, vamos assim dizer, que existe a possibilidade da gente derivar isso a partir de uma regulamentação, mas ela é estabelecida de qual forma? Apresentação de propostas, fase de lances, habilitação apenas do licitante vencedor e fase recursal única, que é exatamente o modelo estrutural que a gente já conhece da Lei 10.520, que é do pregão. Então, nós temos aí uma consagração muito clara de uma estrutura comum de acordo com o que a gente já tem de experiência no pregão. E veja, isso vai ser aplicado não para o próprio pregão apenas, mas também para a modalidade de concorrência. Então, esse pregão da nova lei, ele é muito próximo do pregão da Lei 10.520. Muito poucas novidades nós teríamos em relação a isso. Já a concorrência da nova lei, na minha visão, se comparado com a concorrência da Lei 8.666, ficou só o nome, porque essa concorrência da nova lei, ela não se compara com a concorrência da Lei 8.666, justamente em razão desse esqueleto, dessa estrutura do procedimento. E para fechar aqui, veja, uma dos impactos consideráveis que nós tivemos na nova lei foi também na mesma linha da experiência exitosa que nós tivemos com o pregão, lá na Lei 10.520, que no seu artigo 3º, diferentemente do artigo 51 da Lei 8.666, ele consagra um modelo de condução unipessoal das estações, que, no caso, pelo pregoeiro. Na Lei 8.666, como a gente sabe, quem conduz é um órgão colegiado, a comissão de licitação. Então, isso, de certa forma, representou uma ruptura importante no seguinte sentido: olha, quem vai conduzir a fase externa de uma licitação vai ser uma pessoa só, é o pregoeiro. E essa ruptura, essa experiência se mostrou muito exitosa, né, ao longo desses 22 anos, porque o fato de você ter um único agente conduzindo o certame, isso implicou em maior celeridade, né, em maior uniformidade, vamos assim dizer, de entendimento. Então, em razão dessa experiência, entendeu, olha, aqui é um bom caminho. E aí você tem, no artigo 8º da nova lei, também como a diretriz geral, a condução unipessoal das estações, através do agente de contratação.
Existe a possibilidade de substituir por comissão? Existe. O parágrafo 2º do artigo 8º fala que para bens e serviços especiais eu posso substituir, não quer dizer que necessariamente, por uma comissão de licitação, por uma comissão de contratação. Agora, só para bens e serviços especiais. Como o pregão é para bens e serviço comum, eu concluo que, a contrário do senso, eu não posso jamais, no pregão, na nova lei, substituir o agente de contratação por uma comissão de contratação. E para fechar aqui, conforme você mesmo já adiantou, o nosso parágrafo 5º do artigo 8º, de maneira clara, diz que esse agente de contratação, quando ele for conduzir o pregão, ele vai ser chamado de pregoeiro. Ou seja, o pregoeiro, ele é um agente de contratação. Quando ele for conduzir o pregão, ele vai ser chamado, em relação à ata, aos registros, ao tratamento com os licitantes, de pregoeiro. Então, para concluir, o que nós temos na nova lei em matéria de licitação para bens e serviços comuns, que é a maioria dos casos da administração brasileira? Eu vou ter o pregão com uma estrutura muito próxima da 10.520, e quem vai conduzir esse pregão é aquele que a gente já conhece muito bem, que é o pregoeiro. Maravilha! Sensacional, professor. Sensacional essa introdução. E aí até anotei alguns pontos aqui, mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de cumprimentar diversos professores que estão aqui prestigiando a nossa live. Professor Antônio Neto, a professora Renila, todos aqui acompanhando. Realmente escutar o professor Vitor Amorim é sensacional, é um momento valioso, né? E vamos então aproveitar cada minuto, professor. Mas um abraço a eles aí, um abraço, Netão, meu amigo aí. A gente tô te devendo uma reunião para a gente tratar de um projeto muito interessante que vai ser bem bacana aí, para quem gosta de contratação pública. Cenas dos próximos capítulos, né? Mas então, aproveitando o ensejo, já para fazer uma retrospectiva, né, da sua introdução, que foi sensacional, professor Vitor. Realmente a nova lei de licitações ela traz ela representa uma consolidação de normas, né? Nós temos, como você bem disse, diversos entendimentos do TCU consolidados na nova lei, né? Não somente trechos que se inspiram na 10.520, na lei do RDC, na própria 8666, mas, sobretudo, entendimentos do Tribunal de Contas da União, né? Que consolidam toda essa prática no que se refere também a pregão eletrônico. E houve também, o professor mencionou sobre a competência, né? Sem sombra de dúvidas, nós temos uma nova lei de licitações com diversos normativos voltados para nível federal, e nós temos a possibilidade de que estados e municípios possam também atuar nesse sentido, regulamentando a norma, né? De forma a atuar em cada caso concreto, em cada peculiaridade local, né? De maneira que possa destrinchar essas especificidades. É interessante que o professor mencionou também a respeito da similaridade de procedimentos entre o pregão e a concorrência, né? A nova lei traz que eles têm o mesmo rito procedimental, diferentemente da 8666, em que nós tínhamos propostas fechadas na concorrência, né? Aqui nós temos, então, uma nova concorrência. Então, é só o nome que é igual, mas, na verdade, é uma outra situação, né? Já de acordo com o procedimento do 17. E falou também do procedimento de habilitação. Eu lembro do nosso artigo, né, professor Vitor, que fizemos em conjunto com a professora Angelina. Nós temos justamente um artigo sobre pregão, né, falando sobre habilitação. E quem quiser dar uma olhada, é muito legal, está disponível no portal LC, no portal Licitação em Contrato. Então, diz respeito à fase de habilitação, mas falamos também, sobretudo, sobre pregão eletrônico. E já entrando, professor Vitor, mais no formato eletrônico propriamente dito, você mencionou que o pregão, sem sombra de dúvida, será a modalidade mais utilizada na nova lei, né? Que, inclusive, o prazo de 2 anos está próximo de acontecer, né? A nova lei vai vir com tudo em 2023. Né? Já passamos a metade. Exatamente, isso está próximo de acontecer. Mas queria que nós falássemos um pouquinho sobre a questão do formato eletrônico. Porque a nova lei, ela fala que obrigatoriamente para bens e serviços comuns será a modalidade de pregão, mas nós percebemos também uma tendência da nova lei de licitações em dar prioridade a procedimentos eletrônicos, atos preferencialmente digitais. Eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre isso,
porque nós falamos na introdução sobre pregão, né, enquanto cabimento, a introdução da nova lei, consolidação de normas, competências. E aí gostaria de passar nessa segunda parte da nossa live, até porque nós temos o tempo, parece que corre contra a gente, falar um pouquinho dessa questão da importância do formato eletrônico e da preferência que a nova lei traz sobre esse aspecto, por gentileza. É porque eu falo muito, então eu tenho Não, que imagina, é me cortar, senão... sensacional. Ou então a gente faz outras lives, parte 2, parte Vamos, 3 e tal. vamos, Mas vamos. isso que você pontuou, Carmen, eu acho que é essencial, que vai muito naquela linha, né, que nós trouxemos de que a legislação, né, ela é fruto, ela é um resultado do seu tempo, né? Então, o Congresso Nacional a todo momento ele está ali justamente aberto, né, às pressões da sociedade, dos segmentos organizados, justamente para tentar dar uma resposta a necessidades que são atuais, a necessidades que são ali prementes da sociedade, né, e dos setores produtivos e tal. Então, nós temos já, né, vamos assim dizer, quase 2 décadas de experiência com licitações eletrônicas, especificamente com o pregão eletrônico, né? Claro que nós temos, por exemplo, o RDC eletrônico, né, outros formatos, né, que já consolidam e materializam muito bem, né, o papel preponderante dos sistemas em relação à condução de licitações. E aí, como não poderia ser diferente, né, a nova lei ela vem também no mesmo sentido, por exemplo, do próprio Decreto Federal 5.450, né, ou 5.504 também, que já pré-estabelecia que quando, diante da aplicação de recursos federais, né, então isso para órgãos federais e também para órgãos estaduais e municipais, quando aplicariam recursos federais decorrentes de transferências voluntárias, né? Isso também vai na linha do decreto 10.024. Ou seja, bens e serviços comuns, a modalidade é pregão, né? E preferencialmente na forma eletrônica. E aí, o próprio decreto 10.024, né, o chamado Regulamento Federal do Pregão Eletrônico, né, que substituiu o 5.450, ele vem, inclusive, numa linha, né, de alterar essa expressão e utilizar, né, que também é obrigatória a forma eletrônica. Né? Então, altera esse preferencial para obrigatória. Na prática, isso tem um aspecto muito mais simbólico, tá, Carmen? Eu acho que é importante a gente dizer isso. Por quê? Porque quando a lei dá o comando de ser preferencial, né, eu posso, né, eu tenho que compreender isso como uma diretriz, mas no sentido de que eu devo segui-la. Eu só não vou segui-la se eu tiver uma justificativa plausível, racional, lastreada em elementos fáticos. E no caso, olha, para essa situação, eu vou utilizar o pregão presencial, é mais vantajoso, ou tecnicamente é inviável utilizar o eletrônico e tal. Então, você tinha essa possibilidade de utilizar o presencial. Quando vem o decreto 10.024, fala que é obrigatório, eu continuo também tendo essa possibilidade. Tanto que o próprio artigo 1º, salvo engano, o parágrafo 4º, ele já abre essa possibilidade, apesar de falar no anterior que é obrigatório, ele já abre essa possibilidade de uso do pregão presencial. Isso, para mim, é tão interessante que, por mais que o decreto 5.504 fale na preferencialidade da forma eletrônica, mas admita a forma presencial quando houver justificativa, né, no sentido de uma inviabilidade técnica, o decreto 10.024 ele fala da inviabilidade técnica como justificativa plausível para utilizar a forma presencial, ou da desvantagem para a administração. Então, é interessante isso. Ao mesmo tempo que eu falo que é obrigatório, quando eu abro a possibilidade de uma utilização excepcional da forma presencial, eu amplio, inclusive, as possibilidades de justificativa. Então, é algo muito, muito interessante. E eu estou, assim, gastando meu tempo falando isso, por quê? Porque a nova lei, e você aponta muito bem, Carmen, lá no artigo 12, principalmente, ela estabelece essa diretriz de eletronificação dos processos licitatórios. E você também apontou uma coisa que é fundamental. Não é só a condução da fase externa na forma eletrônica, mas também o próprio processo administrativo licitatório como um todo, existia essa diretriz dele ser eletrônico. Ou seja,
A gente hoje tem, principalmente na administração federal, né, os processos administrativos eletrônicos. Né? Então, quem está no Poder Executivo, alguns outros órgãos também, Poder Executivo e Judiciário, usam o SEI. Né? Outros órgãos, por exemplo, como o caso do Senado, tem um sistema próprio, né, de condução de processo administrativo digital, né, eletrônico. Então, a gente faz todo o processo desde o início, desde o documento que formaliza a demanda até o encerramento da gestão do contrato, tudo em autos eletrônicos. E, claro, a condução do processo licitatório em si, fase externa, pelo compras.gov.br. Né? Então, tudo é eletrônico, né? Tudo é feito de maneira eletrônica. Então, essa diretriz ela é muito importante, por quê? Porque isso tem um ganho, né, em relação à redução de custos transacionais, tanto para a administração, mas principalmente pelo mercado. Então, esse é um aspecto importante, né, de dinamismo em relação às tratativas e aos atos que são realizados. E eu insistiria em um outro ponto também, que eu acho que complementa e reforça, que é o aumento da transparência. Isso é muito importante. E se a gente for alinhar toda essa sistemática do procedimento eletrônico com a divulgação, a transparência centralizada que é feita, que deve ser feita pelo PNCP, nós temos aí uma otimização da lógica da transparência, que não deve ser confundida com a mera publicidade, a transparência ativa. E isso faz com que você aumente, né, o controle social, e aí eu estou, inclusive, englobando a própria atuação do mercado em relação à participação das licitações. Você aumenta o controle social, aumentando o controle social, você fomenta melhores práticas por parte da administração pública em termos de adequação dos procedimentos, juridicidade, né? Porque quando você tem realmente a acentuação desse controle, não só do controle interno, do externo, mas também o social, né? Você tem uma maior preocupação com a adequação dos procedimentos. Então, eu vejo, Carmen, como um aspecto muito positivo. Claro que é importante você ter uma válvula de escape em relação ao cabimento das formas presenciais. Isso é importante, porque a gente não pode esquecer que é uma lei que ela tem um propósito, né, de ser uma lei nacional, não na sua integralidade, porque é impossível uma lei com 194 artigos ter todas as disposições como normas gerais. Tá? Então, tem que ter um espaço para o município e o Estado complementar essa legislação, mas a gente tem que levar em conta a diferença, a disparidade que nós temos em termos de estrutura, de gestão, recursos humanos, existentes Brasil afora. Então, eu não posso pensar a implementação de uma nova lei de licitação olhando a realidade da esplanada dos ministérios em Brasília. Eu tenho que pensar essa implementação, inclusive em etapas e com uma dinâmica diferente de acordo com a realidade. Então, a gente tem que manter essa porta aberta para a forma presencial, mas sempre tentando trazer ali até um certo hibridismo, ou seja, na divulgação, ou seja, acentuar a transparência desses atos que são feitos. Né? A própria lei, inclusive, diz, olha, se for presencial, tem que gravar a sessão em áudio e vídeo, ou seja, então tentar aproximar o modelo, até chegar no ponto ideal em que eu consigo, com tranquilidade, ter todas as licitações e todo o processo eletronificado. Mas isso, claro, a gente tem que pensar numa projeção, né, ao longo prazo e pensando que isso é feito dia a dia, de acordo com o desenvolvimento da administração. Mas, para concluir esse assunto, eu sempre acho salutar a gente aumentar essa possibilidade do controle social, porque, na maioria dos casos, as licitações, em especial as licitações, elas são se identifica eventuais falhas ou se identifica eventuais desconformidades por uma atuação do próprio mercado. Então, o mercado, a concorrência é muito importante, por quê? Porque a concorrência ela se autolimita, a concorrência ela viabiliza a identificação de falhas, de desconformidades na relação da administração com o mercado, que a própria administração, por não ter esse conhecimento, não consegue identificar. Então, geralmente, se eu tenho, por exemplo, aquisição de um determinado produto ou serviço de TI, eu não sou da área. Se vem uma especificação lá da fase preparatória direcionada, eu não vou conseguir identificar. Então, eu posso fazer uma licitação
sem problema algum, totalmente adequada. Só que vai ter um vício de origem que é o direcionamento. Quem que vai conseguir identificar isso para mim? É o próprio mercado, que conhece, olha, quem tem esse determinado requisito é só o produto X. E aí, por isso que é importante esses canais. Quanto mais transparência, maior a possibilidade do mercado identificar e utilizar os instrumentos como recursos, impugnação, representação, denúncia, conseguir, de certa forma, mitigar os riscos desse tipo de desvirtuamento. Sem dúvida, professor Vitor. E um dos pontos que foi interessante que você mencionou diz respeito à disponibilização não somente de atos da fase externa da licitação, né? Então, o próprio PNCP, a própria nova lei de licitações, dispõe que no PNCP devem constar todos os atos praticados no procedimento licitatório. Então, desde a fase de planejamento, né? Nós fizemos até uma live aqui, eu e a professora Renila, falando sobre o decreto que regulamentou o plano contratual, o plano de contratações anual. Porque lá no PNCP, e aqui aproveitando que a maioria do público da nossa live é o mercado, né? E é muito bom tocar nesse ponto, são empresas licitantes. A nova lei de licitações, ela traz essa necessidade de colocar, disponibilizar os atos em formato eletrônico, em ambiente digital. E o PCA, por exemplo, ele disponibiliza as contratações do exercício seguinte. Então, as empresas estarão vislumbrando essa situação previamente. Então, poderão participar de forma mais ativa de todos esses processos, né? Inclusive verificando essa questão do direcionamento de editais e especificações, já que eles têm a própria expertise, né? Outro ponto interessante que você mencionou, professor, diz respeito à transparência. Sem sombra de dúvidas, o pregão, enquanto modalidade, é a mais utilizada, mas sobretudo no formato eletrônico, né? Porque nesse aspecto a gente consegue que as empresas licitantes possam verificar o procedimento todo no portal, né? Inclusive, a própria lei dispõe disso expressamente, né? A nova lei de licitações. E essa atuação do mercado também é muito importante. Na nova lei também traz, né, a disponibilização de audiências públicas, consultas públicas, trazendo a possibilidade do mercado participar, né, ativamente dos procedimentos das contratações públicas. Mas já aproveitando o ensejo, professor, e já tratar de outro ponto, que é também interessante, já voltando para o pregão enquanto modalidade, vislumbrar que a nova lei de licitações, ela traz, como diz o professor Marcos Nóbrega, como se fosse um Lego, né, em que nós podemos utilizar diversas peças para ir encaixando. Então, o pregão enquanto modalidade, de que forma que a gente poderia enxergar a nova lei diante dos critérios de julgamento e dos modos de disputa aberto, fechado, como que a nova lei trouxe, então, o pregão e quais os critérios de julgamento seriam aplicáveis para ele e também os modos de disputa. Já várias perguntas em uma para a gente aproveitar o tempo. É, é, aqui a gente tem uma questão muito interessante, né? E aí eu volto um pouco naquela constatação de que a Lei 14.133 ela é uma lei de continuidade, né? Ela, como a gente bem colocou, em relação à estruturação do processo de contratação, as três macrofases, né? Então, preparatória, licitação e execução contratual. E, ao mesmo tempo, Carmen, que ela pensa a fase de seleção dos fornecedores a partir de uma lógica de modalidades estáticas ou estanques, né? E o que é uma coisa interessante que foi muito criticada, né? Porque, ora, qual que é a definição de modalidade, né? A definição clássica de modalidade, a gente pega aquela doutrina administrativa tradicional, né? Lidolfo Meirelles, Diógenes Gasparini, né? A definição tradicional é a modalidade, ela é a forma do procedimento, ou seja, então é como se fosse ali aquele pacote, né? Então, quando eu falo, olha, a concorrência na Lei 866, eu já sei que pacote que é. O pregão na Lei 866, desculpa, o pregão na 10.520, é aquele pacote. Então, a nova lei, ao mesmo tempo que ela continua se filiando a essa ideia de modalidade estática, então ela fala de pregão, concorrência, leilão, concurso, diálogo competitivo, ela também já se alimentando da experiência até então existente, né, no curso do processo legislativo, mas principalmente nesse aspecto do RDC,
e também da própria lei das estatais, que é a compreensão de uma modelagem dinâmica da licitação. E aí isso está muito ligado com a ideia de ligação entre o modo de disputa e o critério de julgamento. Porque, na verdade, o que me interessa quando eu estou falando da fase de seleção do fornecedor? E você colocou muito bem, destacou aí a figura do professor Marcos Nóbrega, que tenha sido, né, talvez uma das pessoas que tenha revolucionado a forma da gente encarar licitação no Brasil nos últimos anos. Né? Eu faço licitação para quê? Por que eu faço licitação? Eu faço licitação porque eu, administração, não tenho uma informação que eu preciso, que é o melhor preço existente no mercado, ou as melhores condições da proposta existente no mercado. Então, eu vou pensar o modelo da licitação para incentivar o mercado a participar desse procedimento de disputa e me revelar qual é a sua melhor informação. Mas como é que eu vou extrair isso da melhor maneira possível? Como é que eu vou conjugar essa questão dessa busca de eficiência, que é incentivar a revelação da informação, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, assegurar a isonomia, respeitar os princípios e as regras que incidem sobre a administração pública. Então, eu tenho que pensar na estrutura do procedimento licitatório. A Lei 866, ela vai naquele clássico modelo dos leilões de preços selados, ou seja, eu chego ali, meu preço está dentro do envelope, e tá, quem for o menor ou a melhor proposta vai ganhar. O pregão da 10.520 já introduz a figura do lance. E o lance, por ser público e sucessivo, ou seja, faz com que os participantes da licitação, que a gente considera a licitação como um jogo, né, no bom sentido, comecem a manejar suas estratégias de acordo com a revelação parcial das informações que são feitas pelos outros licitantes. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a introdução do pregão eletrônico, em que, teoricamente, todo mundo vai para a fase de lance, em que você tem uma modelagem inicial baseada no tempo aleatório, o mercado vai responder a essa modelagem de acordo com essa estrutura de incentivos. E aí, veja, no caso do RDC, né, e depois da lei das estatais, e isso vai influenciar lá a configuração do decreto 10.024, eu tenho a ideia dos modos de disputa. Então, eu tenho o aberto, o fechado, e posso fazer a combinação entre eles. Então, isso não é uma novidade, o que está lá no artigo 56 da nova lei, não é uma novidade. A lei do RDC é de 2011, a lei das estatais é de 2016. Né? A professora Renila está aqui, é a grande especialista no assunto. E veja, e para dizer, professor, mas não é todo mundo que faz RDC, lei das estatais são as estatais, ou seja, a administração direta não pode aplicar. Mas com o decreto 10.024 de 2019, e que quem usa, né, não é só a administração federal, mas isso tem um efeito replicador em estados e municípios, que inclusive utilizam os sistemas que são parametrizados de acordo com o regulamento federal, eu já tenho uma antecipação dessa experiência, então já aí há 3 anos, vamos assim dizer, que é do modelo do modo aberto e do modo aberto e fechado. Né? E aí é interessante quando você pergunta, olha, a nova lei, ela assegura a estrutura do pregão, né, de acordo com a estrutura que a gente já conhece, mas ela também, agora, em lei, ela positiva essa possibilidade de eu fazer a utilização do modo de disputa de acordo com o objeto, então isso é importante ser desenvolvido na fase preparatória, ou seja, entender qual é o melhor modo de disputa para incentivar a revelação dessa informação. E pela redação do artigo 56, Carmen, quando ele diz, olha, você tem um modo aberto e o fechado. No aberto, necessariamente, você tem o quê? Lances públicos e sucessivos, que podem ser crescentes, quando eu tenho, por exemplo, a utilização do critério maior desconto, ou seja, eu vou aumentando o percentual de desconto, ou decrescente. Eu vou reduzir, quando for menor preço, eu vou reduzindo a cada lance a minha oferta em termos de valores nominais. E aí, então, quando eu falo modo aberto, pressupõe fase de lances. Então, tem um modo aberto e um modo fechado. E a lei diz que pode, inclusive, ser feita a adoção combinada entre eles. Então, a rigor, pelo menos na minha compreensão, a gente pode ter na nova lei 4 modos de disputa, né? O aberto, propriamente dito, fechado, propriamente dito,
o aberto e fechado e o fechado e aberto. Então, isso tem uma diferença em relação ao que a gente já conhece do decreto 10.024? Tem, porque o decreto 10.024 só fala de aberto e fechado. Agora, com a nova lei, se ela fala combinada, mas não fala exatamente em qual ordem, eu tenho que ter ali, né, a combinação, elementos entre um dos dois. Então, eu posso ter, por exemplo, primeiro o fechado e depois o aberto. A pessoa, mas como é que vai ser isso? Porque o aberto da nova, do decreto eu já conheço, o aberto e fechado também eu já conheço. Ora, o fechado e aberto, ele é o do pregão presencial, por exemplo, em que os licitantes vão lá com o envelope fechado, ou seja, tem esse fator surpresa, você tem aquela faixa de corte, o que incentiva o licitante a não subir muito o seu preço, porque ele corre o risco de não participar da fase de lance, e aí eu abro as propostas, analiso, faço a faixa de corte. Quem vai para a fase de lances, no caso no modo aberto, são só aqueles que estão dentro daquele enquadramento. Então, agora, também já tentando desenvolver aí a sua provocação. O que a lei tem em relação aos modos de disputa e essa ligação com o critério de julgamento são apenas diretrizes. Ali você tem, olha, os modos de disputa podem ser esses e podem ser combinados. E os critérios de julgamento são esses. No caso do pregão, seguindo a lógica da 10.520, a nova lei fala, olha, como são bens e serviços comuns, a verificação da vantajosidade em relação àquele objeto, àquela oferta, vai se dar pela questão do menor dispêndio possível para a administração. Então, eu vou ter quais os critérios possíveis no pregão? Menor preço ou maior desconto. Então, necessariamente, pregão, maior preço, menor preço ou maior desconto. E aí, veja, quando o artigo 56 fala dessa possibilidade de utilização dos modos de disputa, ele traz uma diretriz que é importante para o pregão. Sempre que eu adotar o critério menor preço ou maior desconto, eu não posso utilizar o modo fechado isoladamente. Então, no caso do pregão na nova lei, eu só tenho 3 possibilidades de modo de disputa. O aberto, propriamente dito, o aberto fechado ou o fechado e aberto. Eu tenho que ter fase de lances quando eu utilizar o critério menor preço ou maior desconto. Aí, isso, no caso do pregão, é necessário, e eu posso também ter uma concorrência, por exemplo, que é baseada, né, no menor preço ou no maior desconto, e também vou ter que observar essa regra de não poder utilizar o modo fechado isoladamente. E aí, veja, você tem essas estruturas, você tem essa diretriz. Professor, mas qual seria o detalhamento? Como que seria esse modo aberto na nova lei? Como que seria esse aberto e fechado, esse fechado aberto? Aí, nesse ponto, você demanda, sim, uma regulamentação. E aí, claro, tanto na forma presencial quanto na forma eletrônica. Você poderia, eventualmente, se basear no modelo do decreto 10.024? Sim. Agora, a questão é, isso precisa estar expresso no seu edital, se não houver um regulamento do seu estado, do seu município, ou no caso federal. E, no caso específico do pregão eletrônico, aí eu entendo que é necessária uma providência não apenas da regulamentação para dizer isso de uma maneira muito clara, qual que é a estrutura de cada um desses modos, mas por que é preciso uma outra providência? Que como o pregão eletrônico ele é feito através de um sistema, é preciso que o sistema seja parametrizado de acordo com essa regulamentação. Eu poderia dar um jeitinho aqui ou lá, por exemplo, quero fazer um pregão com base na nova lei, utilizar o modo aberto e fechado, de acordo com o decreto 10.024, que eu consiga aproveitar como o Comprasnet está hoje. Sim, mas é importante ter o cuidado de deixar isso muito claro e ponderar os riscos envolvidos em relação a essa opção. Dá para dar o jeitinho, mas o jeitinho, como a gente sabe, ele é sempre um pouco perigoso. Então tem que ver o seu apetite de risco em relação a isso. Verdade, professor Vitor. Uma aula, viu? Nossa, muito bom. E sobre modos de disputa e sobre critérios de julgamento, né? Sobre sua aula aí desse assunto, tratando então qual a possibilidade de combinação entre um e outro, também qual a possibilidade de qual critério de julgamento utilizar ou não, né? E aí, como eu citei o Marcos Nóbrega, porque acho interessante a analogia que ele fez com as peças de Lego, né? De que o órgão, ele dependendo de cada situação, de cada contratação,
ele vai poder montar de acordo com o menor dispêndio para a administração, como bem pontuou o professor Vitor, né? E aí, nesse ensejo, professor, já trazendo essa questão, desculpa, duas pessoas perguntaram, a Natália e a Márcia, se essa live vai ficar salva. Vai ficar sim, tá? Podem ficar tranquilos, nós vamos deixar salva tanto no Instagram da Effect, como também no YouTube, no canal do YouTube da Effect, tá bom? Então, quem não conseguir acompanhar até o final, podem ficar tranquilos, porque realmente essa live está imperdível. Mas, professor, trazendo essa visão, né, dessa questão do sistema que o professor mencionou agora no final da sua fala, é muito interessante a tendência e também o movimento da nova lei de licitações de dar preferência a licitações no formato eletrônico e também utilizar o pregão eletrônico, né? E a tecnologia, sem dúvida, é um fator fundamental em todo esse processo. A Effect, por exemplo, ela tem diversas ferramentas, né, que podem auxiliar as empresas licitantes para atuar no pregão eletrônico, né? A Effect, ela possui 4 ferramentas: o disputar, o monitorar, o cadastrar, tudo de maneira a facilitar essa atuação da empresa licitante, acoplando então a tecnologia à compra pública, né? E nesse segmento, professor, pode falar um pouquinho sobre essa questão da influência tecnológica nas compras públicas no cenário atual, por gentileza? Ah, excelente. Eu acho que a gente precisa, né, realmente falar sobre isso, porque a tecnologia ela vem como um grande instrumento para poder potencializar, né, essas possibilidades de melhoria, né, da relação do mercado com a administração, né? E acima de tudo, quando a gente compreende, né, falando de pregão propriamente dito, a gente compreende qual que é o propósito da licitação, né, que é o incentivo dessa revelação da informação por parte do licitante. Eu entendo, Carmen, que a tecnologia, na verdade, ela passa a ser preponderante na modelagem, né, dessa licitação. Então, isso realmente ocasionou, né, uma transformação na maneira de se pensar a licitação no Brasil, porque você facilita, né? Você reduz os custos de transação. Então, quem que já fez uma licitação presencial sabe muito bem o que eu estou falando, né? Aquele volume de documentos, a necessidade do licitante se deslocar para outras cidades, os custos envolvidos em relação a isso, né? Você tem um maior potencial, não quer dizer que é algo certo, mas você tem um maior potencial de risco de práticas corruptivas, né? Então, o próprio modo eletrônico, a partir da sua configuração, né, ele faz com que isso seja mitigado. Não quer dizer que é totalmente, mas que isso seja mitigado. Então, por exemplo, essa providência de você ter propostas que não são identificadas até a conclusão da fase de lance, por exemplo, é muito nesse sentido, né? Então, todo modelo passa a ser pensado nessa lógica, né, eletrônica. Então, se a gente pega o modelo do decreto 5.450, né, do tempo aleatório, isso resultou, por exemplo, na necessidade de desenvolvimento tecnológico por parte do mercado dos robôs, né? E aí a gente sabe que tem aspectos, né, polêmicos, etc. e tal, mas eu particularmente entendo que não haveria problema no robô em si, porque é uma ferramenta tecnológica e, na verdade, ela está potencializando ali a possibilidade de um licitante dar uma oferta que realmente ele vai ter que cumprir a oferta e ele vai ter que se vincular juridicamente àquela oferta que ele está apresentando. Senão, nós temos no ordenamento jurídico as consequências relacionadas a isso, né? Poxa, então, mas aí mudou. O decreto 5.450 agora é o 10.024. Eu tenho um modo aberto e um modo aberto fechado. Mas ainda assim, você tem a possibilidade de utilização, por exemplo, do robô, né? Tanto no aberto quanto também no aberto e fechado, principalmente naquela parte final da etapa aberta, né? Que vai ali ser decisiva também, muitas vezes, a rapidez do licitante em relação àquela informação. Então, é sempre, né, um movimento de ação e reação, né? Então, a parametrização do sistema ela vai causar esse impacto também na forma com a qual o mercado tem que se preparar para se relacionar com a administração pública, né? E aí, quanto mais mecanismos você tiver para essa participação mais segura, mais efetiva por parte do mercado, eu vejo isso
uma perspectiva extremamente positiva. Ou seja, o relacionamento do pregoeiro com o licitante, através do chat. Se você tem uma ferramenta que você consegue acompanhar em tempo real, né? Sempre que o pregoeiro for te provocar, no bom sentido, né? Olha, precisa apresentar isso, aquilo, uma informação, excelente. E isso é muito bom para a administração também, porque eu, como pregoeiro, né? Atualmente não sou mais, mas fui pregoeiro aí por 14 anos, fui muito tempo fiz muito tempo pregão eletrônico. E quando a gente tem um licitante que consegue responder intempestivamente, rapidamente, é excelente, porque você consegue conduzir mais rápido, né? Você dá aquela celeridade imaginada para o pregão eletrônico. E veja, agora, se esse licitante respondeu mais rápido, porque ele está ali acompanhando, ou porque ele tem uma ferramenta, né, que potencializou essa resposta mais rápida por parte dele, olha, excelente. Para a administração, excelente, sem problema algum. Então, acho que essas respostas são uma decorrência natural da própria concorrência. Ou seja, a concorrência ela tem que vislumbrar mecanismos para otimizar, para maximizar os seus ganhos. Então, se a tecnologia vai nesse sentido, ótimo. O que a gente realmente tem que observar é se todo esse desenvolvimento tecnológico ele está adequado, né, às premissas jurídicas, normativas que envolvem a atuação da administração pública, mas estando ali adequado, a gente não pode utilizar, vamos dizer assim, o direito, as normas, para manter uma realidade que ela é dinâmica na vida real. É algo que eu sempre digo, né? A administração ela tem que buscar entender como é que funciona o mercado e adequar a modalidade a modelagem daquela disputa e as suas especificações, a forma com a qual o mercado realmente funciona. Não é o contrário, a administração ali fechada, né? Até esse nome fase interna, que se utiliza muito na Lei 866, que é a administração que se fecha, que não interage no mercado, e aí ela vai modelar aquela licitação, aquele contrato, de acordo com o que acha que é o mercado, e aí a gente sabe todas as consequências disso. Né? Porque existe uma assimetria informacional, isso é inegável. Agora, o mercado sabe muito mais daquele objeto do que a administração. Isso por uma série de fatores. Agora, o que a gente precisa é reconhecer isso, entender o estado que nós estamos realmente vivendo, um estado de desenvolvimento tecnológico, utilizar esses elementos a favor da administração e dos licitantes e sempre buscando utilizar as licitações e as contratações para atender esse objetivo, que é um objetivo comum. A gente precisa parar de ter essa coisa, um lado contra o outro lado. Então, o lado de lá, o lado de cá. Veja, o objetivo ele é comum. A gente tem que ver o mercado como um parceiro. A administração quer o fornecimento do objeto, precisa da prestação do serviço, e o parceiro privado vai fornecer, vai prestar o serviço e vai receber por isso. Ou seja, na minha visão, são objetivos comuns. Né? A gente não pode criar realmente uma relação de antagonismo, já que, em essência, isso não existe. Perfeito, professor Vitor. Excelentes as suas pontuações. Inclusive, o professor Bradson Camelo acabou de entrar na nossa live, né? Já estamos no finalzinho, uma pena. Mas muito obrigada pela sua prestigiada presença, professor Bradson. Em relação a todo esse conteúdo que foi exposto, né? Em relação a importância da tecnologia nas compras públicas, né, professor Vitor? É interessante que o próprio Tribunal de Contas da União, ele utiliza diversos softwares robôs na sua atuação, né? Então, tem o Alice, tem a Sofia, tem a Adele, para rastrear irregularidades, né, nas licitações. E já há entendimento, inclusive, já existe parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que a utilização do software robô, ela por si só, não viola a isonomia, né? Porque existia aquela polêmica, aquela discussão, porque o software robô é ilegal, mas não saindo desse tema, né, de pregão eletrônico, porque estão umbilicalmente ligados. Mas agora, no final da nossa live, professor Vitor, faltam apenas 4 minutinhos. Eu queria que você fizesse já as suas considerações finais, aproveitando o ensejo para agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Nós da Effect ficamos imensamente felizes
com a sua presença, com a sua disponibilidade, sobretudo, né? Sabemos da sua agenda concorrida e ficamos muito felizes. Hoje realmente foi uma aula, né? Alguém comentou aqui hoje, foi realmente doutrina, né? Foi uma doutrinária. Muito obrigada, viu, professor Vitor, pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui hoje. E passo a palavra para que possa fazer, então, suas considerações finais. Pô, Carmen, eu que agradeço, né? Sempre é uma honra, né? Estar aí participando, né? Das ações, dos eventos promovidos pela Effect, né? Então, sempre que a gente consegue aqui se organizar, é com a máxima felicidade, né? Então, e espero ter, de certa forma, contribuído, né? Com uma discussão, que é uma discussão, acho que muito importante, acho que é necessária, né? Então, a gente está, vamos dizer assim, num estágio de desenvolvimento da aplicação da nova lei, que é um estágio decisivo, né? Você foi muito pontual, né? Quando falou que o tempo já está correndo, e realmente, dia 1º de abril agora, a gente já vai estar na metade do prazo, né? E isso demanda um planejamento, demanda realmente uma preparação para uma aplicação segura da nova lei de licitações. E quando a gente fala de pregão eletrônico, por tudo isso que nós comentamos aqui desde o início da live, de maneira assim, necessária, a gente vai, né, ter que regulamentar, né, diversos pontos aí do procedimento, em especial a questão dos modos de disputa, outros pontos também fundamentais, que eu não vou aprofundar aqui, porque já estão explorados no nosso artigo, né, que escrevemos juntamente com a professora Angelina, a questão do momento da apresentação da documentação, existe um impacto interessante em relação a isso. Então, quando a gente fala que o pregão da nova lei ele é muito próximo do pregão da 10.520, realmente é em sua essência. Mas nós temos aí esses pequenos pontos aí de novidade que precisam ser trabalhados numa necessária regulamentação que virá. Eu digo não necessária no sentido de entender que a lei é uma lei de eficácia limitada. Eu, particularmente, não concordo, né, com esse posicionamento, mas no sentido de trazer uma segurança para a administração e para o mercado em relação à forma desse procedimento, em especial na forma eletrônica, porque também, como decorrência lógica dessa regulamentação, nós teremos uma parametrização, né, adequada dos sistemas existentes, ou até mesmo de novos sistemas que virão a ser desenvolvidos. Mas esses momentos são muito importantes, né, Carmen? Assim, os artigos, os livros, ou seja, é tudo no sentido realmente de buscar entender o fenômeno, problematizar ali ações, né, que são prováveis que venham a acontecer e buscar sempre um ambiente de melhoria. Eu acho que esse é o ponto decisivo. Então, muito me envaidece, né, esse espaço que vocês me dão, né? E eu acho que é uma forma de contribuir, né, diante de toda a experiência, diante de todo o tempo de atuação nesse ramo, eu acho que é uma forma de contribuir, né, para essa melhoria das compras públicas e que, de certa forma, de maneira indissociável, na verdade, da tecnologia, né? Então, a gente não tem como mais pensar compras públicas sem pensar em tecnologia, sem pensar em inovação. Então, é por isso que a gente tem que fazer um exercício, muitas vezes, prospectivo, né? O que a gente já viveu é importante, né? Na verdade, é necessário, mas a gente tem que realmente olhar para frente e tentar melhorar cada vez mais. Então, acho que é basicamente isso, né? E agradecer mais uma vez aí pelo convite e continuo sempre à disposição aí de todos. Muitíssimo obrigada, professor Vitor. Realmente, nós da EFECT prezamos muito por esse espaço, né, de aprendizado, tanto para a administração pública como também para as empresas licitantes, né? Possibilitando, então, essa maior capacitação diante de uma lei que, como você disse, né, 194 artigos. Então, o tempo está passando e precisamos nos capacitar. E é por isso que nós da EFECT abrimos esse espaço para podermos discutir, né, esses pontos que são tão relevantes no cenário de compras públicas. Muitíssimo obrigada, viu, professor Vitor? Até a próxima e espero que nós possamos nos encontrar em breve. Com certeza. Muito obrigado, Karen. Obrigado a todos aí que estão participando, aos amigos, aos professores. Obrigado mesmo. Obrigada a todos pela participação. Tchau, tchau.